Boa noite a todos. Hoje é dia 47 do meu treino de oratória e eu me chamo Vinícius Santos. Bom, agora, hoje, dia 19/7/2026, agora são 20 horas e 9 minutos no horário de Brasília. E hoje, no dia 47, eu quero falar um pouco sobre três coisas que são hábitos, identidade e coragem de agir. Então, vamos trocar um papo bem legal sobre isso. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de começar falando algo que talvez as pessoas não tenham noção disso. Mas tudo que você vai fazer, o cérebro gasta em média 20% de energia do corpo fazendo o menor dos esforços. Então, se você for pegar, sei lá, que seja, você consegue pegar 20 quilos, 25 quilos de peso em cada braço e levantar. Não fazer exercício, não tô falando disso. Estou falando, eu consigo pegar 25 em cada lado e levantar. Certo? Se você pegar 2 quilos, isso já é 20% da sua energia. É isso que o cérebro faz com você. Então, o seu mínimo esforço está gastando uma porcentagem de 20% da sua energia corporal. Então, o cérebro é fisicamente programado para economizar energia. Ele consome uma fatia enorme de energia do corpo. Então, qualquer comportamento que poupe esforço é favorecido. Então, o cérebro, ele tem esse negócio de identificar o que é confortável e aquilo que não é confortável. Aquilo que dá vontade, sabe? Aquilo que dá sensação, aquela sensação dopaminética de que você recebeu um prêmio, de que você está sendo bem remunerado por estar fazendo aquilo. Como você ligar uma televisão de noite em pleno, sei lá, sábado, domingo você não trabalha e você em pleno sábado liga uma TV, 10 horas da noite e fala, cara, hoje eu vou assistir. E aí você vai lá, entra no seu Netflix e começa a assistir uma série. E aí aquilo começa a te dar uma recompensa. Tá frio, chovendo, você debaixo da coberta, sabe aquela sensação? Cara, tá tudo ótimo aqui. Isso é o cérebro, ele identifica tudo aquilo. E aí ele salva pra próxima vez, e próxima vez, e próxima vez. Então, com mínimo de esforço, ele já gasta uma porcentagem maior, ele acaba procurando caminhos para desviar, para você ter essa base de conforto aqui dentro. Então, qualquer comportamento que poupe esforço é favorecido por natureza. Então, você escolher o sofá quando você chega do seu trabalho e se jogar na cama e, sabe, tá frio, é mais favorável do que você simplesmente abrir o seu notebook e começar a estudar, pegar o seu livro, sabe? É mais fácil, é mais dopaminético você pegar o seu celular e começar a ver vídeos e começar a conversar com pessoas que não querem, que talvez não queira conversar com você, do que você simplesmente deixar esse campo externo de lado e começar a focar no campo interno, sabe? De pegar um livro e começar a ler, de começar a escutar um audiobook, de, enfim, de ir à academia, de sair, de interagir, de fazer algo que seja favorável para você e que não seja favorável tão de imediato. Isso não é falta de caráter, isso é biologia, isso é biologia. Então, a pergunta não é por que você procrastina. Você vai deixar essa lei te controlar ou vai aprender a usá-la ao seu favor? Então, outro negócio que eu queria falar nesse conteúdo é que força de vontade é um recurso limitado. Tem um limite. Não é toda hora que você tem força de vontade. Que você talvez sabe que tem que fazer aquele hábito, porém não é toda hora que você vai ter força de vontade para executar aquele hábito, para executar aquela ação.
e cansa ao longo do dia. Então, é por isso que é mais fácil você ter disciplina no começo do dia do que no começo da noite, porque ao decorrer do dia vai se desgastando. E ter essa tal disciplina é muito, essa força de vontade é muito mais complexo, certo? Tentar vencer o caminho fácil só na base da força da vontade, uma coisa que não é infinita, ela cansa conforme o dia avança. Então, o problema aqui não é a falta de esforço, é depender somente do esforço consciente para manter um hábito, é depender da sua força de vontade, sabe? Eu estou começando a fazer isso, e aí você acaba dependendo dessa força de vontade, desse desejo, dessa disciplina que talvez não seja consistente. E uma coisa que a maioria das pessoas mais disciplinadas nesse mundo tem é que elas sabem usar isso ao seu favor. Elas sabem usar, elas não deixam isso ser uma arma contra elas. Certo? Então o que você tem que ter não é simplesmente criar um hábito novo, não é simplesmente eu vou criar uma rotina nova, é você encaixar um hábito num hábito que já existe. Então, qual que é o seu costume quando chega, sei lá, do seu trabalho, ou quando você está assistindo Netflix, ou quando você escova o dente, depois que você janta, qual que é o seu costume? A forma que você encaixa esses hábitos, eles biologicamente, eles tendem a ser permanentes com uma probabilidade maior do que seria se você tentasse criar um hábito novo. Porque tentar criar um hábito novo em um horário novo é muito mais complexo, certo? Então, olha, eu janto e aí depois da janta você tem o hábito de escovar o dente. E depois de escovar os dentes você vai encaixar um hábito. Um exemplo. Eu vou jantar, você janta, depois você escova o dente, depois ao invés de você... Cara, depois de você escovar o dente, você já pega um livro e passa, tipo, que seja 30 minutos lendo. Apenas 30 minutos. Isso já começa a ser um hábito, porque todo dia, depois que você comer, escovar o dente, e você vai lembrar do que fez ontem, que foi comer, escovar o dente e ler. Ou comer, escovar os dentes e estudar um pouco do inglês. Aprender umas técnicas sobre a comunicação, sobre linguagem corporal. Então, o segredo de tudo isso é você encaixar hábitos em hábitos que já são hábitos existentes. Não é sobre você criar uma rotina do tipo, amanhã a tal hora eu vou ter tal hábito. Não, é você fazer um hábito em cima de um que já existe. Então, qual que é a sensação que eu sinto? Putz, eu tô ali, eu comi, eu fui lá, escovei o dente, eu fui lá, antes de eu me jogar na TV, eu fui lá e passei 30 minutos em um livro qualquer, na intenção de melhorar a minha oratória. Então, eu passo 30 minutos lendo em voz alta para mim mesmo. Isso apresente o conceito. Isso é um hábito chamado hábito Stirk. Então, são hábitos que já são de forma automática, já tem um caminho neural, sabe? Não é algo que você precisa forçar o seu cérebro a fazer isso. Automaticamente você vai acabar fazendo aquilo. E o ponto de partida para você é ter essa tal disciplina de manter esse hábito é você simplesmente deixar as coisas que tem que ser feita mais fácil e mais acessível a ser feita. E as coisas que são mais fácil, uma recompensa mais dopaminética mais rápido, você deixar essas coisas mais difíceis, mais custosas, sabe? Bom, um gatilho que dispara sem esforço. Certo?
E aí tem um efeito composto de tudo isso, desses hábitos. Então, após você deixar um exemplo de que toda vez que você acorda tal horário, e aí você vai lá, toma um banho, escova o dente e depois você parte para tal hábito. É sempre a mesma coisa. No outro dia você vai repetir isso, e isso, e isso. E aí entra a parte do efeito composto. Juros compostos ao comportamento, não ao dinheiro. Resultado invisível no curto prazo. É um resultado invisível no curto prazo. Mas é o que eu venho falando nos meus últimos vídeos, em algumas partes. Ele é invisível até desencadear uma reação, até começar a mostrar um mínimo de resultado. Então, o resultado de uma decisão isolada é quase sempre imperceptível. Por isso as pessoas desistem cedo demais. Então, é o que eu falei no conteúdo de ontem também. Você tem tempos de você plantar, cuidar e de colher. Então, tem pessoas que nesse processo ela acaba desistindo cedo demais, sabe? Porque ela planta e recua. E o crescimento de tudo isso, ele é composto, ele não é linear, ele é de forma composta. Então, você vai melhorando conforme você vai aplicando. Então, você trabalha hoje, trabalha amanhã, depois amanhã, e você continua. Você vai melhorando um pouquinho, e aí vai criando aquele juro composto em cima de tudo isso. Pequenas melhorias diárias se acumulam de forma exponencial. E é por isso que o sucesso de alguém de fora parece ter vindo do nada. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, caramba, nossa, essa pessoa apareceu na internet, foi tão rápido, sabe? Essa pessoa criou um negócio, foi tão rápido para ela ter sucesso. Só que não, ela teve aqueles resultados invisíveis que ninguém estava vendo, que ninguém estava olhando, como esses que eu estou tendo agora. Bom, ninguém vê meu canal, ninguém enxerga tudo isso que eu estou fazendo, ninguém vê isso que eu estou fazendo. E aqui estou eu, em um quarto, na minha sala, na minha empresa, na grande Times Square. E agora são 19 horas e 22 minutos aqui na Times Square, falando diretamente de Nova York. Então, é basicamente isso. As pessoas que você acredita, você olha e parece que ela tem tido aquele sucesso muito rápido, quando na real veio de repetição invisível por muito tempo. Então, às vezes, bom, isso vai acontecer comigo, acontece com muita gente e vai acontecer comigo também. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, como você fala bem, se expressa de forma comunicativa, com clareza, com objetividade, como você consegue dialogar com pessoas. E aí eu vou explicar que eu tive um começo, que é isso que eu estou tendo agora. Eu estou jogando tudo que eu tenho eu diria que aprimorando as minhas habilidades, porque eu não acredito que o ser humano ele tenha incapacidade em fazer algo, mas que ele não tenha o tal costume de fazer isso, que é isso que eu estou fazendo. Bom, eu estou trabalhando a minha oratória, a minha retórica, a minha base de storytelling. E é isso que eu vou aprimorando ao decorrer do tempo. Sabe, são 47 dias, não é da noite pro dia. Se eu comparar o meu vídeo de 47, que é o vídeo de hoje, com o vídeo de número 1, parece que o vídeo de ontem para hoje não teve um crescimento visível, mas o crescimento referente ao dia 47, ao dia 1º, teve um crescimento exponencial, teve esses juros compostos, sabe? Por mais que eu tenha que olhar a base do roteiro, assim, minimamente algo, talvez no dia de 88, dia 90, não tenha que olhar para isso, ou que eu tenha que só ler o básico e já consigo criar essa base de storytelling na minha mente.
e que consiga aplicar. Mas, não sei, eu sei que referente ao dia de ontem, talvez eu não tenha um resultado perceptível, mas referente ao dia primeiro eu tenho um resultado exponencial. E é basicamente isso que você tem que enxergar. Não é se comparar o você de hoje com você de ontem. É você se comparar você de hoje com você do começo. E quando que foi o seu começo? Foi agora? Foi ontem? Foi semana passada? Então tem tudo isso, sabe? Tem todo esse processo. Porque tem coisas que levam um pouquinho mais de tempo, tem coisas que levam menos tempo. E entre levar mais tempo e menos tempo vai depender da intensidade que você coloca nisso. Então, é basicamente isso. É por isso que eu sou sócio. Então, identidade, cada pequena ação não é só um hábito isolado, não é somente uma atitude isolada, uma ação que, sabe, isolada para algum lugar. É um voto para que tipo de pessoa você está se tornando. Quem eu me torno fazendo o que eu faço, fazendo isso, me comunicando em frente a uma câmera. Quem eu me torno fazendo isso, sabe? E aí tem a importância de você... Enfim, eu vou chegar lá no decorrer do vídeo, mas tem a importância de você não ligar para o que o campo externo tende a dizer sobre isso, sabe? E o campo externo que eu digo são pessoas, é você deixar que essas pessoas dê votos para você, sabe? Sobre quem você tem que se tornar. É aqui dentro que você tem que mudar, não lá fora. Primeiro você muda aqui e depois o campo externo muda sozinho. Então, pequenas ações isoladas, pequenas ações não é só um hábito isolado quando você está começando. Parece que é um hábito isolado, mas não é. É um voto para que tipo de pessoa você está se tornando. Diferencie mudança por resultado, porque o frágil cai quando o resultado demora. De mudança. Então comece a pensar. Então, em geral, é basicamente isso. Durável, porque cada ação reforça quem você acredita ser. Certo? Porque cada ação que você tem, cada atitude que você tem, cada hábito que você tem, quando você encaixa esse hábito em algum hábito que já é existente, fica mais fácil de você aplicar isso todo dia, porque você, o sentimento de ontem foi bom. Então, para você aplicar hoje é muito mais fácil do que ontem, do que você criar um hábito, sabe, do zero. E você manter essa ação, sabe, esse hábito invisível, continuar a fazer o que tem que fazer, a fazer o que tem que ser feito, reforça quem você acredita ser, quem você se torna fazendo o que você está fazendo. Quem eu me torno gravando conteúdo, expondo meus problemas, os meus defeitos aqui em frente a uma câmera. E o outro ponto é medo como bússola, não como freio. Então, outra mudança de mentalidade que você tem que ter é usar o medo como bússola e não como um freio. Você olha para algo, porque o medo, fisicamente, tende a ser atribuído àquilo que possivelmente pode ser perigoso. Porém, quando se fala em comportamento humano, o medo tende a ser aquilo que é perigoso, mas nem sempre. Então, ao invés de você olhar para algo e pensar, tipo, isso é perigoso, então você troca, isso importa, eu fazer isso, eu estudar, eu abrir o computador e começar a estudar aquilo que eu falei que eu ia estudar, é importante, importa para minha versão futura, para aquela versão que eu quero me tornar. Eu ligar uma câmera do celular e tentar explicar um conteúdo, importa, sabe? É basicamente isso. Ou isso é perigoso. É perigoso eu me expor assim, em frente a uma câmera, colocar os defeitos para fora, sabe? É perigoso. Tipo, eu não vejo por esse lado de que
é ou não é perigoso, mas que é importante para mim a comunicação para aquela pessoa que eu quero me tornar, para o homem que eu quero me tornar daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos. É importante que eu tenha um começo, e é basicamente isso que eu estou fazendo hoje. Hoje, ontem, amanhã, e que assim seja. O medo. Então, a maioria das na maioria das situações de crescimento pessoal, não é um sinal de perigo, é um sinal de importância. Ninguém sente medo de coisas irrelevantes para a sua vida. Então, você está evitando fazer algo por medo ou porque isso não é importante? Então, se isso não te, se isso for importante e você está desviando de fazer, é porque você tem que fazer isso. O medo não está ali para te proteger de um perigo, ele está ali mostrando onde fica o seu próximo nível. Boa. Vamos lá. Bom, em geral, o que eu tô querendo falar, a solução para tudo isso é ação imperfeita versus a perfeição paralisante. Você ter uma ação imperfeita que erre, tipo como agora que eu acabei de fazer, mas eu não vou tocar nesse assunto. Você ter uma ação imperfeita de que te expõe o seu erro, os seus defeitos, é melhor do que você ter uma perfeição paralisante, do que eu ficar pensando que eu tenho uma comunicação maravilhosa, perfeita e que eu consigo me comunicar com qualquer um. Então, perfeccionismo como medo disfarçado, sabe? Essa é a verdade, é medo de se expor. Porque se eu realmente fosse bom o suficiente, eu não teria esses problemas. Eu simplesmente ligaria uma câmera e faria, sabe? Faria aquilo que eu acredito que eu consiga fazer de melhor. Então, esperar um momento perfeito é responsabilidade, bom, de querer esperar um momento perfeito é responsabilidade na maioria das vezes. Perfeito é responsabilidade. Tá, bom. Então, você esperar um momento perfeito achando que isso é responsabilidade, na verdade, isso é um medo disfarçado. Tá. Peraí. Tá, vamos lá. Então, você basicamente ter uma ação imperfeita, uma ação que expõe os seus erros, é algo que é muito melhor do que você ter uma perfeição paralisante, do que ficar imaginando que você é bom o suficiente e que não precisa ter um começo ali. Todo mundo tem um começo. E você você se expor, você ter essa ação, se expor ao seu erro, já é mostrar quais são os seus defeitos, te permite ter feedback, ter dados, sabe? Ter a opção de, putz, eu faço isso, então, putz, eu comecei a fazer isso, eu vejo que eu faço isso e isso de errado, então eu vou corrigir, eu vou arrumar, eu tenho feedback, eu fiz isso. Então, eu criei o meu primeiro vídeo, eu tentei falar, o segundo vídeo eu tentei falar, o 47º dia eu tenho alguns problemas, vou melhorar no 48º. E isso vai seguindo a sequência, sabe? Eu poderia ficar muito bem esperando assim, um momento perfeito e, sabe, e que talvez esse momento perfeito nunca chegue. Então, ação imperfeita gera dado real. Então, eu posso errar, eu erro, eu ajusto e eu repito, eu aprendo. E isso me aproxima muito mais rápido do resultado bom do que ficar planejando uma versão perfeita que talvez nunca saia do papel. Então é basicamente isso, sabe? O cérebro, ele sempre vai te puxar para o lado confortável, para o lado fácil, para as coisas que são dopamina é muito fácil, como ficar deitado ao invés de treinar. E o primeiro passo para você mudar tudo isso é você começar a dificultar as coisas que são fáceis, aquelas coisas que não te agregam, mas começar a facilitar as coisas que tem que ser feitas e que são importantes. E que é importante? Aquilo que te dá medo, porém, não é aquele medo de que, putz, isso me dá medo porque, enfim, não, isso me dá medo porque não é porque é importante. Então, se é importante, é algo que você precisa fazer, sabe?
Por que que eu deveria ter medo de, sabe, abrir o computador e começar a estudar? Não é medo. É pensar, isso é importante. Então eu fico reprogramando para um dia, para outro, para outro. E nunca faço isso. E nunca começo. E aí é que tá o problema. Aí é que tá o problema você fazer isso. Certo? Então, é basicamente isso. Você encaixar um hábito em outro hábito já existente após esse hábito. Então, um hábito que você tem, você encaixa um logo em frente. Após você jantar, após você chegar do trabalho, você vai tomar um banho, sei lá, gelado, quente, que seja. E depois do banho, você simplesmente vai trabalhar muito para que você possa ter mais, para que você possa ter liberdade geográfica, para que você possa ter liberdade financeira um dia, que possa ter um know-how que te permita ter isso, certo? E você ter a ação, a coragem de fazer tudo isso, cada repetição que você faz, sabe? Cada resultado invisível, em um momento vai se expor, vai se desencadear uma reação e vai começar a ser exposto isso. E aí vai ser exposto de forma que pareça assim, que você foi do nada que você teve esse resultado exponencial, entende? Cada repetição é um voto de identidade daquilo que você acredita ser, certo? Então, tenha a ação, tenha a coragem de agir, mesmo imperfeito, mesmo que seja com defeitos, com erros, do que apenas ficar programando um dia perfeito, uma rotina, sabe, um ângulo, um roteiro perfeito, porque isso nunca vai existir, principalmente quando você está começando em algo, quando você não tem o know-how daquilo, sabe? Então você ter a coragem de agir de forma imperfeita é o que quebra a paralisia e coloca tudo isso em movimento, sabe? Você a ter esse hábito, a ter essa ação, não dependa de apenas força de vontade, porque ela é limitada e uma hora vai acabar. Então, pensa comigo. Na verdade, não pensa comigo. Vai agir, cara. Vai tomar atitude, vai tomar coragem daquilo que importa. Daquilo que te paralisa porque importa, não porque dá medo, não porque é perigoso, daquele medo que, sabe, não é perigoso, mas porque importa isso. Por que que isso dá medo? Porque importa ou porque é perigoso? Não, porque é importante. Então é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que executar. Então, aquilo que é importante para você, cara, começa hoje, começa a agir hoje, agora, de forma pequena e imperfeita. E ao invés de esperar uma versão perfeita de começar, comece agora, sabe? Mesmo que você comece errado, apenas comece. Porque é que nem acreditado, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. É o agora, é o presente. Então faça valer o seu presente, certo? É a coisa mais preciosa que você tem. Bom, eu me chamo Vinícius Santos e hoje é dia 19/7/2026. Agora são 20 horas e 41 minutos no horário de Brasília. E é basicamente isso. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, que se tiver alguém vendo esse vídeo até o final, eu espero que você tenha tirado coisas boas de positivos do dia 47 para sua vida, que você possa levar coisas boas daquilo de bom que eu falei e daquilo que você viu de errado, enfim, de problemas, de coisas que você viu que você possa corrigir em você, sabe? É basicamente isso. Pessoal, tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e até o dia 48. Te vejo lá.